bom dia, como é que vocês estão no 12 por aí? Eu espero que vocês sim estejam no 12. Bora para mais um dia lindo, um dia extraordinário. Quero falar para você, escreve aí, eu sou livre. Sou livre também, escreve aí, isso mesmo, escreve aí, eu sou livre. Sabe por quê? Porque não existe nada mais incrível do que a liberdade. É impressionante como as pessoas às vezes acham que quando eu tô falando de liberdade, eu tô falando de profissão, ou de estar em uma empresa, ou de não estar. Ou às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de liberdade, as pessoas estão falando de... Eu tô falando de casamento, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser livre é você sentir essa liberdade dentro de você. Para você poder expressar aquilo que você sente, para você ser quem você é. Eu acredito que essa para mim é a maior liberdade, você ser leve para ser quem você é, para você falar aquilo que você gostaria de falar e não ter que fingir algo porque é socialmente correto. É você poder ter o seu gosto ou não gosto, é você poder olhar para situações e ter a liberdade de expressão. Ser livre é você poder vivenciar aquilo que Deus já colocou para você. Essa transformação já começou sim, Patrícia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Despertar no 12. E eu tô muito feliz porque nesse mês de outubro a gente faz um ano de Despertar. Ou seja, um ano que a gente tá acordando junto aqui todas as manhãs. E para mim é motivo de muita felicidade, de muita alegria, de muito orgulho de cada um de vocês. Vocês me acompanham, a maioria aqui me acompanham há mais de 100 dias, há mais de 200 dias. E eu quero falar para vocês que tudo isso tem um grande propósito. E a gente precisa entender a colocar o foco naquilo que realmente faz sentido pra gente. Eu espero que vocês se sintam livres, se sintam leves, se sintam felizes. Sabe por quê? Porque a vida é assim, ó. Passa num pulo, passa num piscar de olhos. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a colocar a energia e o foco nas coisas que realmente são necessárias para que a gente tenha um melhor desenvolvimento, uma melhor atuação, uma melhor vida, melhores experiências, melhores vivências, não só na tua vida profissional, mas na tua vida pessoal, na tua vida espiritual, na tua vida familiar. Como Deus tem falado comigo, como Deus tem me ensinado, como tem acontecido tantas coisas. Uma delas, acho que ontem nem comentei com vocês. Anteontem eu estava me organizando para poder descer para Campinas, que ontem eu ia palestrar em um Mastermind lá em Campinas. E anteontem eu, a Fabiana, a Paula no carro, e meu marido passou para me pegar. Ele estava com o meu carro e eu estava em um local e ele passou para me pegar e eu ia deixar ele em outro local e seguir viagem. E quando ele nos pegou com o Camaro, nós rodamos 3 quadras e foi muito rápido o que aconteceu. Foi questão de segundos, questão de minutos, veio alguém do além e bateu no carro. E foi um susto muito grande que nós levamos, porém a gente não viu, não chegou a ver o que tinha acontecido. Naquele momento eu pensei que ele tinha passado em cima de um quebra-mola, que ele tinha pulado um quebra-mola, um cone, sabe aqueles cones que ficam na rua? E eu falei, não, o que será que aconteceu? A gente não entendeu nada, ele só parou o carro no meio de uma avenida super tumultuada, de uma avenida super movimentada em São Paulo. E nós não entendemos nada, literalmente nada o que aconteceu, porque foi um barulho horrível, a gente chacoalhou muito dentro do carro. E eu não consegui entender o que havia acontecido. E no momento que eu desci do carro e ele desceu primeiro e olhou, havia um batido no carro. Um cara atravessou a pista inteira, a gente estava assim, o carro atravessou daqui, ia pegar a gente em cheio e pegou somente na traseira do carro, somente no pneu. Estragou somente o pneu, não estragou o carro, estragou somente o pneu soltou, mais ou menos soltou. E ali a gente ficou parado. E eu vou falar pra vocês que vários sentimentos passam pela cabeça nesse momento. E eu entendi ali, e eu vivenciei ali uma grande mudança, porque se fosse em outro tempo eu teria reagido totalmente de outra forma.
E eu tava com a Fábio, eu tava com a Paula, não aconteceu nada com a gente, nem com meu marido, tava tudo certo. Mas eu tinha compromissos na sequência. Eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha reuniões, eu tinha outras coisas para fazer. E ali eu entendi o quanto a tua inteligência emocional, o quanto você saber quem você é, o quanto você saber que aquilo ali, que aquele carro, que aquela aquele carro em si é somente um caminho, um processo do desfrute que Deus me permitiu aqui na Terra. Eu não parei para lamuriar, para ficar estressadíssima por conta do carro. Eu só imediatamente agradeci a Deus pela nossa vida, agradeci a Deus porque nada aconteceu. Eu agradeci a Deus internamente e a Fabiana estava junto. A gente daqui um pouquinho ela tinha que ir para o aeroporto. E imediatamente eu pensei, vou chamar um Uber e vou largar o carro aqui. E ele resolve, né? Meu marido resolve. E foi incrível que depois eu comecei a refletir como eu teria reagido em outro momento. Como eu teria reagido em outra situação. Como eu teria reagido nessa mesma situação em outro momento da minha história, da minha vida. Então, como Deus tem trabalhado, como Deus tem cuidado, como Deus tem conduzido, mas mais que isso, como nós precisamos estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor. E foi incrível que naquele momento eu consegui ter o foco de organizar e de fazer aquilo que precisava ser feito. Então, no mesmo momento eu chamei o seguro, no mesmo momento eu já direcionei com meu marido, ele também já ficou, não pode ir, segue com teus compromissos e vida que segue. Agora, quantas pessoas estariam ali chorando, estariam ali preocupadíssimas, estariam ali talvez brigando, talvez fazendo um monte de situação por conta que bateram no teu carro. E eu quero falar que naquele momento me veio uma reflexão, como é possível a transformação? E às vezes você está vivendo alguma situação hoje na tua vida que você não acredita que pode existir a transformação. Você que é, Fábio, você que é. E quantas vezes a gente precisa tomar as rédeas na nossa vida e ter o controle emocional para poder olhar e falar assim, não, eu não vou perder minha energia com isso aqui agora, o que eu posso fazer agora de solução? Quais são, o que é meus 5% aqui, meus 5 segundos, nesses 5 segundos eu tenho que focar no problema, ou esses 5 segundos eu vou focar na solução? E naquele momento todos nós tivemos a ideia de focar na solução, resolvemos e pronto, e tá tudo bem, e tá tudo certo, e as coisas aconteceram, e tá tudo bem. E viagem que segue, ontem eu consegui estar em Campinas, Fabiana conseguiu pegar seu voo, deu tudo certo, e hoje eu já tô aqui na minha casa, cheguei em casa ontem, era meia-noite. Então aquilo que a gente precisa entender que as circunstâncias elas vão acontecer, mas a gente não pode o tempo todo deixar exterminar a nossa alegria, a nossa paz, o nosso dia, a nossa vitalidade por conta de uma circunstância que aconteceu. Então nós temos que entender, você é precioso, você é preciosa e as coisas que você tem no teu caminho, sim, é para você desfrutar. E a primeira ordenança de Deus é desfrute, governe, é você entender para que você nasceu. Tô vendo aqui que o Adriano escreveu, nunca me posicionei por medo. Adriano, eu quero te falar uma coisa. O medo é algo simplesmente que você tem dado foco. É aonde você joga a luz, é aonde aquilo acentua na tua vida. É onde você coloca, sabe aquele holofote? É aquilo que vai ter destaque na tua história. Então sempre eu vou ter duas opções na minha vida. Todos os dias eu vou ter duas escolhas. Em cada momento eu vou ter duas escolhas. Eu vou ter a escolha de poder focar, pegar o foco da minha vida e jogar para aquilo, ou jogar para aquilo, ou jogar para aquilo. Eu vou ter sempre escolhas. E essas escolhas é o que vão fazer a diferença de como eu vou estar conduzindo a minha história. E aí, quando eu olho para toda essa evolução, não minha, mas nossa, aqui nesse movimento Despertar, essa evolução que Deus tem colocado, que Deus tem plantado, não mudou quem a Grace é, não mudou a Grace pulso firme, não mudou a Grace que manda real. Eu não vou deixar de ter a minha identidade, porque eu sou única, eu sou preciosa do jeito que eu sou, e você é precioso, preciosa do jeito que você é. Mas coisas podem acontecer no caminho, e é aí que você vai ter que ter o equilíbrio. Eu não vou deixar de muitas vezes falar uma verdade,
Eu não vou muitas vezes deixar de falar aquilo que eu penso. Por exemplo, o senhorzinho que bateu no carro, chegou no carro e falou assim, não foi nada. Eu falei, como assim não foi nada? O senhor estragou o meu dia, o carro tá aí parado, foi algo sim. Não é que não foi nada, é que foi pouca coisa. Estamos vivos, mas não é que não foi nada. Então eu não deixei de falar, mas eu não fiquei ali somente envolvida com aquele momento, com aquela emoção, com aquele sentimento. Eu não deixei aquilo me dominar. Vocês estão entendendo? A gente precisa entender que o controle das circunstâncias, o controle da situação, ele tem que estar nas tuas mãos. E é por isso que eu vivo falando, o controle está nas tuas mãos. E como você vai apertar esse botão, o problema é seu. E quanto mais você cuida da tua vida, quanto mais você olha para a tua história, quanto mais você vive a sua vida, menos você tem tempo para cuidar da vida do outro. Quanto mais você transborda, quanto mais você ajuda, quanto mais você faz, quanto mais você move, mais você recebe. Vocês têm noção disso? E aqui eu não estou falando de recebimento de bens, não. Eu estou falando de recebimento de sabedoria, de criatividade. Quanto mais você transborda, quanto mais você ajuda, mais criatividade você vai. E às vezes você olha para uma pessoa improvável como eu. E tem pessoas que devem falar, nossa senhora, essa menina não fala nem direito. E ela tá aí todo dia cedo com esse tanto de gente numa live. E aí a Fábio, eu e a Paula e a Fábio conversando, e ela disse, me passou esse versículo lindo aqui, que eu tava meditando sobre ele, que fala 1 Coríntios 27, 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Mas vós sois dele em Cristo, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Uau! Talvez você está aí pensando, como o Adriano que falou agora há pouco, a Fábio lembrando, a gente começou a comer chips, já era hora de almoço, eu peguei os chips que tava na bolsa, uns chips que veio lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, maravilhoso, que a minha amiga de lá mandou pra mim, crocante, saudável, chips de batata doce, chips de um monte de coisa gostosa, a gente começou a comer no meio da avenida. E eu falei, tá, e agora vamos resolver, né? Não tem outra situação. E eu preocupada que a Fábio não tinha almoçado ainda. E isso que eu quero falar pra vocês. Vocês são os improváveis que foram escolhidos. Os improváveis que foram escolhidos são aqueles que Deus quer usar cada vez mais para que nenhuma carne se glorifique, mas que seja sim dado a Ele toda a honra. Quando a gente entende isso, a gente para de preocupar com a opinião alheia. Tem muita gente aqui que não está se posicionando diante daquilo que quer fazer, diante daquilo que quer viver, diante daquilo que pensa e acredita que é, simplesmente porque está preocupado com a opinião do outro. Simplesmente porque não está entendendo, está esperando o momento certo, está esperando mais uma formação, mais um curso, mais uma leitura, mais uma ideia. Tá esperando mais um momento, tá esperando mais a hora certa, tá esperando o momento certo, tá esperando o dia certo, tá esperando a roupa certa, tá esperando falar o português corretamente para poder abrir uma live, para poder falar, para poder entregar uma palavra para alguém. Tem gente que tá passando a vida inteira simplesmente esperando o momento certo, a hora certa, o dia correto, a hora correta, a satisfação correta. E aí o que tá acontecendo? Esse dia nunca vai chegar, sabe por quê? Porque provavelmente a pessoa que tá assim tem um bloqueio de perfeccionismo e nunca vai chegar esse dia. Tem gente que tá esperando esse dia chegar há anos e esse dia nunca chegou, sabe por quê? Porque você está focada em fazer a coisa de forma
perfeita, 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 mas nem eu sou perfeita, nem você é perfeito, porque Deus fala aqui que Ele não escolhe os perfeitinhos, Ele não escolhe as pessoas que já são toda capacitadinha, Ele vai escolher as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e vai escolher as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Então vocês que são os encontrados, vocês que são os imparáveis, vocês precisam entender que você foi um escolhido para estar aqui, você foi um encontrado para estar aqui. Tem alguém aí que está aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém aí que está aqui hoje pela primeira vez? Entenda, você foi um encontrado para estar aqui. E esses encontrados aqui, esses imparáveis aqui, essas anjas, cadê as anjas? Cadê as anjas? Cadê os anjos? Cadê meus anjos e minhas anjas que estão aqui? A gente tem um monte de gente, aquele tanto de gente que tomou a decisão de ser anja, de ser anjo. Nós temos aqui o exército de imparáveis, ou seja, pessoas que estão liderando o movimento, pessoas que estão junto comigo nesse movimento, pessoas que estão se posicionando de uma maneira diferente. Por quê? Porque não escolheram, mas foram escolhidos, porque são improváveis e se tornaram imparáveis. Quando eu entendo a força que Deus coloca em mim, que Deus age em mim, eu começo a parar de querer colocar tudo num quadradinho. Tem gente que quer colocar Deus dentro de um quadradinho. Tem gente que quer colocar Deus para falar, para agir na hora que quer. E não é assim. Deus vai falar a hora que Ele quer falar. Exemplo, essa noite. 3 horas da manhã essa noite eu despertei. Porque era o momento que Deus estava me chamando para estar com Ele. Não era só agora 6 horas, não era a hora que eu determinei que ia ser. Às vezes você está querendo enquadrar Deus no teu momento. Qual é o momento de Deus? Ah, o momento que eu vou na igreja. Por que você tem que colocar Deus no quadradinho? Por que você acha que o teu momento dele falar com você tem que ser o momento que você tira um minuto para poder estar indo lá na tua igreja? Porque quem falou para você que aquele momento é a hora que Deus quer falar com você? Quem falou pra você que aquele momento que você foi lá é a hora que Deus quis? Será que Deus não está querendo você em outros momentos e você não está parando para escutar? Será que Deus não está te chamando em outros momentos do teu dia, da tua vida, e você não está parando para entender isso? Às vezes você está tão acostumado a colocar tudo no controle, tudo no quadradinho, que você não entendeu ainda que a melhor hora para entregar é a primeira hora do teu dia para Ele. Por isso que a gente está aqui 6h12 da manhã. Eu sei que tem gente que já acorda antes, que você entrega a sua primeira hora do seu dia para Ele. Que você realmente coloque esse momento, esse contexto, essa entrega. Porque quando você entrega a primeira hora do teu dia, quando você passa tempo com Ele, é ali que Deus vai falar com você. E quanto mais você entender que um improvável na maioria das vezes é realmente escolhido, por quê? Porque o teu testemunho, a tua superação vai ser para glorificar o nome de Deus. Você vai conseguir trazer pessoas para Ele quando você abrir a tua boca e se posicionar. E esse posicionamento às vezes é na tua casa, se posicionando de uma maneira diferente. Esse posicionamento vai ser na tua empresa, se posicionando de uma maneira diferente. Esse posicionamento vai ser nas redes sociais, se posicionando de uma maneira diferente. Esse posicionamento vai ser com os seus amigos, com as suas amigas, se posicionando de uma maneira diferente. E aí você começa a entender que quando você começa a mudar essa história, mudar essa versão, mudar esse disco, as coisas começam a acontecer. A Marta também foi acordada hoje às 3 da manhã. É incrível como Deus tem falado, é incrível como Deus tem agido, é incrível como Deus tem mostrado, é incrível como Deus está presente na vida daqueles que se colocam junto com Ele. Então que você possa todas as manhãs entender que estar com Deus e ser de Deus não é colocar Deus em uma hora do teu dia, mas é você caminhar com Ele o tempo inteiro. A alegria que você vai sentir no teu coração
Ela tem que ser uma alegria que ela entra numa constância e não simplesmente no momento de ser feliz, no momento de ser triste, no momento de ser estressado. Você vai viver um contexto de gratidão e de alegria tão grande, tão grande, tão grande que a tua vida vai se tornar cada vez mais leve. A Sueli, parabéns pelas suas conquistas. Parabéns pelas suas conquistas. E eu vou falar pra você que eu senti essa felicidade muitas vezes. Mas sabe que essa felicidade ela só vai ser plena e completa quando você entender que você sim nasceu para liderar, que você sim nasceu para transbordar, que você sim tem pessoas aí dentro do teu time, da tua equipe que precisam de um olhar. Tem pessoas aí que compraram a tua ideia, e hoje você tá indo para Dubai, tá indo viajar, tá indo explorar o mundo, como eu fiz para mais de 30 países. Mas essas pessoas, elas não podem ter na Sueli somente uma pessoa, uma líder para treiná-la sobre venda. Talvez Deus te colocou aí justamente para que você possa ajudar essas pessoas a encontrar outras coisas também, e não só vendas. Não só a alta performance, não só a liderança, mas talvez você pode transbordar na vida dessas pessoas outras coisas que Deus está te chamando para transbordar, assim. Esse posicionamento é uma decisão, como eu me posiciono, como eu sou. A liderança ela só acontece de maneira assertiva e efetiva quando a gente começa a vivenciar o nosso propósito. O que é o nosso propósito? Ganhar viagem? Não é ganhar viagem. Ganhar viagem é uma meta que você mesmo colocou. Agora, quando você começa a viver o teu propósito, o que é o propósito? É você receber, você se sentir amada, você se sentir feliz, é você desfrutar a vida que Deus te deu. Esse é seu primeiro propósito. O segundo propósito é você transbordar isso para outras pessoas, é ajudar outras pessoas de alguma maneira. Não existe pessoa que é feliz se ela não está transbordando de alguma forma. Sempre vai faltar um vazio. E esse vazio não é por falta de receber. O vazio não é por falta de receber, o vazio acontece por falta de transbordo. Ou seja, o vazio que muitas pessoas sentem é porque não estão recebendo, não estão se entregando para Deus, para poder entregar esse amor de Deus, e depois não estão transbordando. Então às vezes você até está recebendo, até está feliz, mas você não está na terceira etapa, que é o transbordo. Quando eu entendo que o transbordo é algo que vai me preencher, porque quando não existe preço, quando eu vejo uma pessoa transformada por algo que foi falado através da minha boca, porque a maioria não sou eu que estou falando. 99% que sai daqui eu me permito, eu me coloco na presença de Deus e falo: Deus, fale aquilo que você quer falar, que a minha mente tenha aquilo que você quer falar. E aí, esses downloads que Deus tem entregado, Fabiana, esses downloads que as pessoas têm recebido, esses downloads que você tem vivenciado, é porque você tem se permitido, é porque você tem entregue ao processo, você está entregue ao processo. Agora pensa lá fora quantas pessoas não estão entregues ao processo, quantas pessoas estão vivendo um looping hipnótico de reclamação, de protelação, de uma vida sem graça. E naquele momento que bateram naquele carro, imediatamente o que eu virei para Paula e falei: gente, é muito rápido para morrer. Vocês estão entendendo que é muito rápido para morrer? É muito rápido para morrer. Se aquele carro tivesse atingido numa velocidade maior, meio metro para frente, ele teria acertado em cheio a mim, a Paula e a Fábio. Meio metro não, centímetros. E aí? É muito rápido para as coisas acontecerem. É um piscar de olhos para daqui um pouco você não mais estar aqui. E às vezes você tem perdido toda a tua história, toda a tua vida somente atrás de uma meta que vai ser vivida e vai passar. Agora o sentimento, a alegria que você pode vivenciar quando você se conecta na fonte, você aprende a transbordar, não tem preço. Eu quero falar para vocês que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Você vai ter aí emendar um feriado.
Eu quero deixar para vocês uma tarefa. Ontem eu deixei uma tarefa para vocês. A tarefa era vocês levantarem 10 coisas que vocês iam começar a fazer ontem. Eu espero que vocês tenham feito. Quem aí fez, me fala aqui. Fazer 10 coisas. O pessoal tá perguntando o que é no 12. Quem sabe responder o que é no 12, escreve aí, por favor, para essa pessoa que provavelmente é nova aqui na nossa live, enquanto eu concluo. Ontem eu pedi para vocês escreverem 10 coisas diferentes que vocês iriam começar a fazer ontem. Eu falei para vocês fazerem uma lista, 12 coisas, né? Depois eu mudei para 12 coisas. Eu falei, escreve 12 coisas que você vai começar a fazer a partir de agora. 12 coisas que você vai começar a fazer a partir de hoje, todo dia. Quem fez? Quem fez essa lista? Quem fez essa lista? Quem não fez essa lista, eu vou falar agora, tá? Faça sua lista nesse final de semana de 12 coisas que você vai começar a fazer, que vai fazer bem pra você. Hábitos novos a serem corrigidos. Coisas bobas, por exemplo, beber mais água, fazer alguma situação. Deixei essa tarefa pra vocês ontem, Deus tá me incomodando muito com isso, tá? Ter foco. E a segunda coisa que eu quero deixar de tarefa pra esse final de semana pra vocês, presta atenção. Esse final de semana eu vou dar um desafio pra vocês. Vocês vão fazer um piquenique em família. Isso mesmo. Vocês vão reunir a família de vocês, pai, filho, filha, e vocês vão para uma praça, vocês vão para um jardim da casa de vocês vão para onde vocês quiserem. Mas vocês vão pegar uma toalha, vocês vão pegar um edredom, sei lá, e vocês vão jogar num campo e vocês vão fazer um piquenique com a família. Eu quero que vocês sintam a alegria, eu quero que vocês sintam a alegria de confraternizar com a família de vocês. Eu quero que vocês tenham esse tempo de olhar para os filhos de vocês, de sorrir com os filhos de vocês. Eu quero que vocês façam algo novo, tá? Combinado? Então, de hoje até domingo, vocês vão combinar um piquenique em família. Vocês vão levar o que tem e vocês vão celebrar esse momento de interação entre vocês. Segunda coisa, preste muita atenção. A maioria aqui vai emendar no feriado. Eu vou definir com a equipe ainda se segunda-feira a gente vai ter live. Eu vou estar avisando aqui nos stories, tá? Mas eu quero falar uma coisa. Como vai ter uma extensão aí até terça-feira praticamente com o feriado, eu vou falar para vocês fazerem mais uma tarefa. Presta atenção, as meninas vão colocar essa tarefa lá no Telegram. A outra tarefa que eu vou dar é vocês separarem as roupas para vocês usarem. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vocês vão pendurar nos cabides já a roupa pronta de cada dia. Eu quero desafiar vocês de organizar a semana de vocês nesse nível, de vocês já deixarem pendurada a roupa de trabalho de cada dia, para que você seja cada vez mais produtiva, mais eficiente, sobre mais tempo para você fazer a tua construção, a tua vida, porque produtividade não significa trabalhar mais. Produtividade significa você ter controle, você estar no controle, no comando da tua vida, você estar no governo da tua história e você poder fazer mais coisas em menos tempo e poder desfrutar mais. O desfrute é a primeira ordenança que Deus deu. Governa, desfrute. Seja líder, desfrute. Perfeito. Teve gente que não achou 12 coisas novas para fazer. Olha que tem, hein? Tem muito mais que 12. Procura aí. Procura aí que você vai encontrar. E por hoje é isso. Eu quero te desejar um final de semana, uma sexta-feira extraordinária. E eu quero te convidar a ir lá no feed agora. E você vai escrever: eu era uma improvável. Eu era uma improvável, hoje eu sou imparável. Você vai escrever isso lá no feed. Vai ter um post lá e você vai escrever nesse post: eu era improvável e hoje eu sou imparável. Faça a tua história diferente, porque você está pronta para fazer. Você está pronta para se posicionar, porque Deus não escolheu os perfeitos, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas fortes e poderosas. Vocês estão entendendo? Deus escolheu vocês.
para estarem aqui e para conduzir esse movimento comigo. Um beijo grande no coração de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente de hoje até final de semana. E eu quero ver esse piquenique aí no final de semana, tá bom? Isso aí. Sem celular, com a família, no horário desse piquenique, olhar no olho e falar aquilo que tem que ser falado, vivenciar aquilo que tem que ser vivido, tá bom? Beijo no coração de vocês, um excelente final de semana. Amo vocês. Bora, no 12. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Hoje às 2 horas da tarde eu vou fazer uma live, tá? Com a Maiara, que é lá de Portugal, uma empresária lá de Portugal, uma empreendedora incrível lá de Portugal. Então hoje às 14 horas a gente tem live aqui, não esquece, põe pra despertar que hoje às 14 horas temos live aqui no Instagram. Não esqueçam, tá bom? Beijo. Deus abençoe e fiquem com Deus. Até daqui um pouquinho mais às 14 horas. Tchau.